Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso canal Varejo Digital Fornecedores com o Eládio da Payface e trazendo, como sempre, novidades tecnológicas para a área de varejo. Eládio, muito bom estar aqui com você hoje. Obrigado aí pela tua presença. Mário, obrigado. O prazer é todo meu para a gente conversar e explicar um pouquinho do que a gente faz como Payface e também discutir as soluções inovadoras, meio de pagamento para o varejo digital e físico. Perfeito. A solução que você traz hoje para a gente, ela tem muito a ver com a realidade atual, com essa situação de pandemia. É óbvio que vocês não começaram a correr atrás disso nesse momento, vocês já estavam trabalhando em cima disso, vocês já vinham desenvolvendo essa solução, mas é realmente uma coisa que vem ser bastante oportuna a gente discutir sobre isso, porque as soluções de meios de pagamento é uma coisa que sempre está em pauta e visa sempre agilizar os processos de comercialização no mundo do varejo. Mas a preocupação agregada com a pandemia é assim, o pessoal não quer tocar em nada, né? Quer ficar longe de tudo, esse receio de contato, esse receio de interação, e a solução da Payface ela vem exatamente de acordo com essa situação. Conta um pouquinho como é que nasceu a Payface, como é que vocês pensaram em criar esse meio alternativo de pagamento, como é que foi pensado nisso? Perfeito, Mário. Obrigado aí pela explanação. Nós começamos há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos quase aí em termos de concepção de ideia, prototipação e os primeiros testes. A gente está rodando há 1 ano e meio já, então um pouco mais de 2 anos em termos aí de ideação da nossa solução. Do momento inicial até hoje, a gente sempre pensou em levar comodidade para o consumidor. Então, fazer com que ele não pudesse fazer um pagamento sem precisar carregar relógio, celular, carteira, dinheiro. Fazer com que, por exemplo, um estabelecimento, um mini mercado, um mercado de proximidade, uma farmácia que fique bem próximo daquele consumidor, ele possa descer do prédio dele, do apartamento, e sem carregar nada à noite, podendo sair aquilo, sem completa preocupação de estar levando algum hardware consigo, um dispositivo, dinheiro, cartão de crédito. E a gente pensou nisso, em levar esse tipo de comodidade para o consumidor e para os varejistas a redução de fricção do pagamento e identificação desses consumidores. Então, hoje, existe um grande custo operacional das transações dos consumidores. Então, você vai hoje num mercado, o tempo de identificação e checkout, quando você vai lá, começa a identificar. Então, quando você fala de pagamento, o pagamento sem toque, ele não é só o pagamento com toque, é a identificação. Você precisa digitar o CPF antes de fazer o pagamento lá no PINPAD. Então, os pagamentos com relógio, por proximidade, acabam não evitando isso, que é a pontuação nos programas de fidelização dos varejos. Então, isso a gente consegue integrar, e era isso que a gente estava já querendo reduzir antes mesmo da pandemia, que é reduzir drasticamente o tempo de identificação mais pagamento. Então, a gente reduz esse custo operacional para o varejista. E esse surgimento dessa pandemia, essa coisa que foi totalmente imprevisível para todo mundo, fez com que a gente focasse muito na experiência sem toque algum. Então, a gente remodelou algumas funcionalidades do sistema. Então, por exemplo, antes, para destravar o nosso dispositivo, a gente tinha um pequeno toque ali para destravar, porque a gente não reconhece todas as pessoas. O nosso sistema ele fica parado em stand-by até que a pessoa destrave para o reconhecimento. Então, a gente, diferente de outras formas de reconhecimento facial que fica reconhecendo todas as pessoas que passam, a gente não reconhece as pessoas sem que elas autorizem isso. Então, tinha um toque, a gente já tirou isso. Então, somente com uma aproximação de mão, a gente faz com que aquele sistema já seja liberado. Então, ela possa fazer essa transação totalmente sem toque.
E agora também a gente está trabalhando numa otimização do algoritmo de reconhecimento de modo que permita até mesmo o identificação e a transação com a posse de máscaras de proteção. Então, foi um hábito que surgiu agora com a pandemia, utilização de máscaras, mas não se sabe se vai continuar durante muito tempo essa situação, é totalmente imprevisível ainda. E mesmo depois que for finalizada essa situação anormal, é um hábito que ele veio para ficar. Então, se vai em países orientais, como o Japão, é muito comum ver pessoas com máscara na rua por conta dessas condições de crises respiratórias, gripe, as pessoas já utilizam isso. Aqui no Brasil era muito incomum. Você via uma pessoa com máscara na rua, você já olhava assim, putz, que coisa estranha. Hoje isso já caiu por terra. Então, vai ser muito comum as pessoas entrarem em supermercado, restaurante, farmácia, utilizando máscara de proteção. Então, a gente já está se preparando para esse novo normal, que todo mundo tem utilizado muito essa expressão. Então, no fim do dia, nós criamos uma solução para que fosse uma experiência otimizada para consumidores e varejistas, que acabou sendo muito aderente também a essa nova realidade que a gente vai vivenciar a partir de agora. Basicamente foi isso que a Payface acabou se situando nesse momento. Perfeito. E é uma coisa assim que, Eladio, não tem jeito, como você falou no começo, né? A pessoa não precisa carregar nada, né? Ela não precisa interagir com nada, ela não precisa mexer em nada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim que isso é um problema para aqueles amigos que, quando saíam, sempre tinham uma desculpa, né? Na hora de pagar uma conta. Ah, eu esqueci a minha carteira, eu esqueci o meu cartão. Não dá para esquecer o rosto, né? Isso não tem jeito, né? Nesse sentido, eu acho que esse pessoal que gostava de dar uma miguelada, vamos dizer, na hora de pagar a conta, acabou ficando chateado com você, porque agora não tem mais essa desculpa, né? Esse argumento. Mário, e tem soluções que surgem para minimizar outros tipos de comportamento. O varejista, ele adora isso, né? Então, sempre vai ter aquele pagamento no fim do dia. Você fez uma brincadeira que acabou me lembrando um problema real de varejistas, que são a realidade, são as emissões dos cartões private label, por exemplo. São cartões que são emitidos bandeirados para aquela rede específica, e muitas vezes aquela rede não é forte o suficiente, não tem um número de lojas tão grande que faz com que aquele consumidor carregue toda hora, todo instante, aquele cartão. E, porventura, aquele consumidor não vai carregar no momento que ele vai frequentar aquela loja, e acaba que, em alguma ocasião, aquele consumidor vai frequentar, mas não está carregando o private label e acaba fazendo a transação em um cartão de arranjo de 4 passos, um cartão de crédito, um outro meio de pagamento, mesmo ele sendo um usuário que já tenha, um consumidor que já tem aquele cartão emitido pelaquela bandeira. Então, isso realmente é uma forma que a gente tem para que naquele estabelecimento, mesmo que seja um cartão que só seja aceito lá, a gente consiga fazer com que as vendas sejam aumentadas e o crescimento de vendas nesse tipo de meio de pagamento aumente. Então, uma forma para o varejista aumentar esse tipo de emissão de meio de pagamento, que para ele acaba sendo mais interessante. Legal. E como assim, na prática, isso acaba hoje, e com a preocupação que a gente imagina que vai persistir após a pandemia, atraindo o consumidor, né? À medida que ele sabe que naquele determinado estabelecimento ele tem uma solução de pagamento que é muito fácil, muito tranquila, e que ele não precisa ter contato com nada. Isso acaba sendo uma ajuda, vamos dizer, no marketing das empresas, no marketing dos varejistas, acaba incorporando a possibilidade de agregar um plus a mais no marketing das empresas? Com certeza, com certeza. Hoje os consumidores eles esperam um comportamento das marcas, e tem vários estudos que saíram, várias reportagens em veículos de comunicação apontando isso, que os consumidores eles esperam ações das marcas, das companhias, em que eles
são fidelizados, que frequentam, fazendo esse tipo de atitude, de diminuir contato, fazer com que a experiência seja mais rápida, com menos fricção. Então, sim, é uma forma de aumentar esse relacionamento com o consumidor, um posicionamento de marca, de marketing. Então, sim, existe um investimento intangível também de uma solução como a nossa. E a gente tem visto isso na prática, como consumidor tem visto os estabelecimentos que têm uma solução de pagamento como a nossa. Perfeito. E, Eladio, quais os meios de pagamento que podem ser integrados ao PayFace? Hoje existe já uma gama considerável de meios de pagamentos que podem ser trabalhados no PayFace? Boa pergunta, Mário. É uma excelente pergunta, porque quem olha o PayFace pode imaginar que nós somos somente uma maquininha que aceita rosto em vez de plástico. Na prática, hoje, nós somos um enabler dos meios de pagamento que aquele varejista já tem hoje. Então, o que isso significa? A gente pode conectar com os adquirentes que aquele varejista já aceita, os meios de pagamento específicos, como o que eu citei agora há pouco, que são os private label. Então, a gente pode fazer esse tipo de integração direta, de modo que as negociações de precificação, que são as famosas taxinhas lá, o MDR, não sejam impactadas com isso. Então, nós somos um facilitador entre o consumidor e o pagamento, e não um novo atuante nesse mercado de pagamento com uma nova precificação, um novo vendedor de maquininhas. Não é esse o nosso papel no mercado. Nós somos um facilitador em que a gente possa conectar esses meios de pagamento que o varejista já trabalha e facilitar a forma como o pagamento é feito. Então, esse é o nosso posicionamento de mercado e a gente tem visto que isso é o que realmente agrega valor para os parceiros varejistas. Legal, legal. E uma outra coisa que você mencionou, que é a facilidade de reconhecimento e identificação do cliente. Hoje é fundamental isso, né, Eladio? As empresas elas querem conhecer o seu cliente, quem é o seu consumidor, de um lado para poder entender o que ele consome, o que ele precisa, o que agrada, vamos dizer, esse consumidor, no outro lado para manter assim um relacionamento em que possa existir uma troca de interação, de informações. Nesse sentido, o PayFace ele é facilmente integrado a outros softwares existentes, a outras plataformas existentes que fazem, por exemplo, uma plataforma de CRM que faz um monitoramento dessa relação com o consumidor. É fácil essa integração? Sim, sim, sim. Da mesma maneira que a gente integra com os meios de pagamento que o varejista atua hoje, a gente também integra com esses CRMs que ela também desenvolve o trabalho. Então, hoje, boa parte dos varejistas médios e grandes, eles já capturam essa informação de quem é o consumidor, e aí com um certo grau de fidedignidade. Então, ele vai lá, digita o CPF, inicia o processo de compra, já bate nesse programa de fidelização, e aí tem suas vantagens, pode ter uma precificação específica para ele, poder converter algum tipo de cupom, ter algum tipo de cashback, depende muito de qual é a fidelização e o que isso ganha em cada tipo de varejista, e isso acontece por meio desse CRM, que é o motor que faz essa fidelização do cliente. E a gente leva essa informação justamente para esse software que faz esse conjunto de regras e integra isso no PDV, e vai levar essa precificação diferenciada. Inclusive, por conta de ser uma solução em que a gente reconhece o consumidor por meio do reconhecimento facial, existe uma identificação de vida, uma prova de vida, e isso que demonstrar o interesse em, inclusive, dar um pouco mais de incentivo na hora da compra, porque, diferentemente de só a identificação do CPF confirmar, identificar que ele mesmo, um grau de
certeza muito maior faz com que aquele consumidor ele possa ter algum tipo de benefício maior do que somente digitar o CPF. Então, e a gente começa a subir um pouco o patamar um pouco maior do tipo de benefício que aquele consumidor pode ter dentro de uma experiência de varejo. Então, hoje, todos os varejistas querem incentivar essa compra fidelizada. Eles já fazem isso, essas informações consumidores já vêm para eles, e o passo de identificar com maior grau de certeza quem é aquele consumidor faz com que eles estejam dispostos a incentivar ainda mais fortemente esse relacionamento. Então, é isso que a gente tem visto com alguns parceiros, e o motor que vai operar esse processo de fidelização, as regras de negócio, acaba sendo o próprio CRM, que ele já atua no fim do dia. Perfeito. E você mencionou esse aspecto de segurança, e isso é uma coisa que é muito notada, muito evidenciada, por exemplo, nas instituições financeiras, né? Quando um cliente, por exemplo, ele vai a um banco. Você já pensou em alguma aplicação do Payface em instituições financeiras, em bancos, por exemplo, para execução de operações bancárias, saques, transferências, coisas do gênero? A gente tem alguns parceiros que são bancos e instituições financeiras, já temos parceiros desse tipo. A gente já conversou algumas frentes próximas ao que você está citando. Nesse momento a gente está focado na experiência de varejo, mas futuramente a gente pode explorar algumas operações mais digitais e de validação nesse tipo de frente. Por enquanto, a nossa experiência está sendo focada completamente no varejo. No varejo, perfeito. E conta para a gente, assim, em termos de varejo, existem setores ou segmentos que são mais facilmente aplicáveis aí para o Payface, ou isso está aberto para qualquer empresa de varejo? A quem se destina, vamos dizer, com Hoje, mais... por perfeito. favor, essa é a ideia. Não, perfeito. Mário, então, a gente, hoje, tecnologicamente falando, a gente consegue atender uma gama gigantesca de estabelecimentos e tipos de varejistas. Hoje, por questões de posicionamento de tipo de agregação de valor, os estabelecimentos que estão mais procurando a gente, o que tipo de layout de operação, a gente tem focado em alguns tipos de varejo específico nos próximos meses. Então, um deles que a gente pode citar aqui é varejo alimentar, como supermercados, empórios e também farmácias. Então, são esses dois segmentos que a gente está seguindo nos próximos meses mais fortemente, mas tem outros segmentos de varejo, de um modo geral, que também, já no fim do dia, é uma ferramenta, uma solução que agrega muito para o consumidor e para o varejista de diversos tipos de segmentos. Perfeito, perfeito. Vocês são de Florianópolis, né? Vocês são de Santa Catarina. Como é que o Payface está expandindo a nível de Brasil? Se hoje um varejista do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim, de qualquer lugar do Brasil, quiser implantar a sua metodologia, já é possível? Não, excelente pergunta, Mário. A gente, apesar de ter a nossa sede em Florianópolis, nós também temos em São Paulo. Então, agora, por conta da pandemia, o nosso time que ficava indo e voltando entre os dois estados não está mais fazendo essas viagens frequentes, né? Eu, por exemplo, eu ficava uma semana em São Paulo, em Florianópolis, então essas viagens acabaram não acontecendo com tanta frequência por conta da situação que a gente está enfrentando. Então, a gente tem sede nesses dois estados e a gente tem fechado parcerias de forma nacional. Então, principalmente com médios e grandes varejistas, a gente tem estrutura para conseguir atender esses médios e grandes varejistas nacionalmente falando, que é o nosso target principal hoje de atuação, médios e grandes varejistas. Temos parceiros de negócio de nível nacional também que conseguem nos dar subsídio e auxílio nessas implantações. A gente tem estrutura para isso. Então, sim, a gente consegue atender esses médios e grandes varejistas nacionalmente falando. Inclusive, é uma realidade que já tem acontecido hoje. Perfeito, legal.
Eladio, você que é um cara que evidentemente está à frente de inovação, está à frente de tecnologia, o que você consegue visualizar? É claro que a gente está num momento difícil, um momento novo, um momento em que não há precedentes, então é muito difícil você fazer ali grandes previsões, porque está mudando, né, o comportamento dos consumidores e uma série de coisas. Mas o que você enxerga para o futuro em termos de reconhecimento facial? Aonde que a gente pode imaginar que isso vai chegar ali na frente, é, em termos de aplicações e tecnologia? Excelente pergunta, Mário. O reconhecimento facial ele é uma grande tecnologia que vai ser utilizada para diversos fins. Muitas coisas que a gente utiliza hoje, como assinatura digital, enfim, assinatura de documentos, validação presencial, chamada em escola, esse tipo de questão vai ser utilizado a tecnologia do reconhecimento facial. Isso já é uma realidade em diversos países. O grande ponto que a gente enfrenta, principalmente no mundo ocidental, é que, na minha visão e na visão de diversas pessoas especialistas do segmento com quem eu converso bastante, e a gente está aprofundando bastante esse tema, é que o reconhecimento facial ele vai crescer muito, vai ser uma peça-chave da nossa vida, mas ele vai sempre crescer acompanhando o GDPR e LGPD aqui no Brasil, por exemplo. Então, vai sempre ser uma peça-chave, mas acompanhando a privacidade das pessoas. Isso é um fator muito importante. Então, diferentemente do que se vê em alguns outros países, em que tem câmeras em diversos locais, que se reconhece todas as pessoas, essa é uma visão que eu não compartilho. A Payface, por exemplo, ela só reconhece pessoas que autorizem isso, as imagens não são compartilhadas com ninguém. Então, o reconhecimento facial ele tem que ser utilizado, mas de acordo com a privacidade e o interesse de cada usuário que assim deseja. Agradecer aqui a presença do Eladio. Foi muito bacana essa conversa aí sobre reconhecimento facial unido aos meios de pagamento. E fiquem à vontade, se vocês quiserem direcionar perguntas para o Eladio, a gente vai transferir para eles e devolver a informação para vocês. E continuem participando do nosso canal, registrando-se, dando um like, curtindo o canal e fazendo comentários, sugerindo novas questões aí para que a gente possa estar trazendo nas próximas edições. Muito obrigado aí pela presença de todos.